Nesse vídeo, quero trazer para vocês 10 dicas para sua casa cada vez mais ter cara de casa e ter a sua casa e a sua identidade. Eu sou Flávia Francisco, sejam bem-vindos a este vídeo do meu canal. Ao construir a minha casa, eu fiquei muito preocupada porque eu moro em apartamento, mas eu não queria ter a sensação todos os dias de que eu vivo num apartamento. Eu queria uma casa aconchegante e que trouxesse também um pouco ou muito da minha personalidade. E eu vou colocar aqui para vocês que não foi fácil e não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Mas eu vou dizer para vocês que vale muito a pena, e se você seguir essas dicas que eu vou passar aqui, você também vai ter uma casa aconchegante que você vai chamar de lar. Vou seguir o roteiro para não esquecer de nenhuma dica e colocar todos os detalhes enquanto eu vou falando, vou mostrando o que eu apliquei aqui na minha casa, vou mostrando para vocês. Primeiro, itens que têm a sua história, as suas memórias afetivas e o seu gosto. Muitas vezes a gente vai pelo que é a moda para as outras pessoas, né? As tendências, a gente quer seguir tendência, a gente vê algo na casa das outras pessoas e acha que vai ficar também bom para nossa casa, mas nem tudo tem a ver conosco. Eu acompanhei o processo de construção da casa dos meus pais, que foi no início do ano 2000. Naquele tempo era uma cultura geral de que as pessoas, quando iam reformar ou construir, elas tiravam tudo que é velho e vamos colocar coisas novas, e o velho passou e vamos para frente. Nisso, a gente perdeu quadros, cortinas, luminárias, coisas que faziam parte da nossa história, que a gente cresceu com aqueles objetos e nunca mais a gente viu. Ficou uma lacuna que eu sentia falta, eu sei que sentia falta daquelas coisas, porque eu sonhava muito com a minha casa. Até hoje, tem momentos que eu ainda sonho, mas hoje sonho menos com essa casa onde eu cresci. Sonho com quadrinhos, com objetos. Então, eu comecei a fazer uma espécie de curadoria para encontrar esses objetos ou para encontrar objetos que hoje representam a minha história, a minha própria história, não a história da minha família em si. Nessa busca, quando eu fui construir, mais uma vez disseram, joga tudo fora que tu tem na tua casa alugada, porque tu vai para outra casa, bota tudo coisa nova, vai levar cupim, vai levar... Nada disso. Coisas que fazem parte da nossa história, claro que a gente deve analisar se tem ainda condições de continuar conosco, se não tem mofo, se não tem cupim, mas essas coisas ainda podem ser utilizadas, a gente não deve jogar fora, porque a convivência com aquilo que fez parte da nossa história, aquilo que a gente construiu de alguma forma, em algum momento da vida, faz parte da gente e não pode sumir simplesmente do nosso campo de visão e nunca mais. Essas coisas nos trazem conforto e nos fazem nos sentir em casa, que essa sensação de estar aqui é o meu lugar, aqui é onde eu vivo, tem a minha cara nas coisas que estão aqui, isso sou eu. A gente precisa disso na nossa casa. Então não jogue fora as coisas que fazem parte da sua memória quando for se mudar ou construir uma nova casa. Segundo item, com a tecnologia, a gente acaba ficando com as fotos todas no celular e não imprime mais. E eu decidi buscar essas fotos, imprimir e colocá-las nas paredes da minha casa para que eu visualize essas pessoas queridas e momentos também que fazem sentido para mim. Mas traz uma sensação muito boa, uma sensação de pertencimento, e a gente precisa disso. Imprima suas fotos, coloque, em algum lugar de destaque, onde você passa sempre, que por mais que você olhe rapidinho, aquilo ali vai fazer bem para você. De momentos em família agradáveis, é bom, gente, a gente ter esse tipo de lembrança e ter acesso a essas lembranças. Mesclar o novo com itens que já eram seus. É essa questão, mas você vai trazer as coisas novas, sim. Você não vai simplesmente ficar só com o que é antigo, mas você vai conseguir colocar o novo
junto com aquilo que você já tinha. A gente fez muita questão de aproveitar essa mesa, essas cadeiras, esse buffet que eles já tinham, esses quadros, a gente criou uma composição um pouco mais moderna, mas eram quadros que eles já tinham aqui na sala. A gente trouxe, né, uma modernidade através desse espelho mais arredondado, da iluminação, da serralheria da prateleira e de todo o restante das coisas novas que a gente foi integrando aqui no apartamento. Decore com alma, com o tempo, vivendo a casa e fazendo escolhas contextualizadas de acordo com a sua realidade. Quando eu pintei essa casa, terminei de fazer o apartamento, eu pintei nesse cinza crômio aqui atrás de mim, para ter uma cor neutra. Eu não queria, na verdade, naquele momento, escolher que cor que eu realmente queria para minha casa. Eu pensava assim, a única coisa que eu gosto é rosa e eu vou tocar rosa no mundo inteiro. Não, então não vou colocar nada. E quando eu disse assim, eu olhei bem para essas paredes, cinzas. Eu disse, cinza não é a minha cor, essa cor não me reflete, eu não gosto de ver essa cor cinza. Então eu gosto de deixar esse crômio aqui lá atrás, onde eu não fico olhando sempre. E as paredes que estão sempre no meu campo de visão, que eu fico parada, às vezes assim, um momento, sabe, quando você está em Nárnia, essas paredes eu escolhi uma cor especial. Mas eu levei 2 anos para escolher essa cor e ter coragem de tocar essa cor na parede, que é um tom cerâmico, sabe? Ele não é um rosa, ele não é um marrom, ele é um tom de uma cerâmica. Eu esqueço sempre o nome da cor, gente. Quando você procurar na cartela de cores, é um tom cerâmico, tá? Uma coisa assim. Esse nome, tá? Lembra bem de cerâmica. E é um tom que eu gosto, porque é a terra, sabe? Eu gosto dessa sensação de terra. Então eu gosto de madeira, eu gosto de terra, eu gosto de mármore, pedra, eu gosto dessas coisas. Ah, não é porque é a moda. Você não pode fazer uma casa conforme a moda, não tem como acompanhar a moda. Mas assim, gostei disso aqui que apareceu na moda. Sim, até tá. Mas tudo não dá. Então você tem que escolher o que você gosta. Eu gosto dessa sensação de olhar para essa cor. Ela me transmite, ela me lembra do barro, da cerâmica, do tijolo, sabe, aquele tijolo antigo. Eu gosto dessa cor, sempre gostei dessa sensação que essa cor me traz. Então você tem que escolher coisas que façam sentido para você. Às vezes vai vir uma pessoa que, que cor forte, não, essa cor não ficou legal. Eu gosto. Então é o que eu tenho, é o que eu gosto. E eu gostei, porque colocando essa cor, eu vi que eu gosto de colocar o tom verde perto dessa cor. Esse contraste me agrada, sabe? A decoração da casa não é uma coisa que você possa fazer, vou me mudar amanhã, já vou botar tudo os bichinhos, tudo. Não, isso não existe, porque as coisas precisam ter sentido. As coisas precisam vir cheias de história. Então, quando eu pego um objeto, eu digo assim, não, eu sei quando eu comprei isso aqui, eu sei em que momento eu escolhi isso. Mas eu queria plantar uma coisinha na água e eu não tinha o vaso. Não quero qualquer vaso. Eu quero um vaso assim. Não posso comprar agora. Então eu coloco a planta no copo e depois eu vejo. Aí eu fiz isso. E a gente vai fazer isso, improvisar até conseguir aquilo que é da maneira como você quer, né? Do seu jeito. E tudo tem história, tudo você sabe explicar o porquê das coisas, né? Organizando as coisas na minha casa, eu descobri que eu gosto do estilo farmhouse. Tá? Mas não é porque o estilo farmhouse, aquele chique, não sei o que. Não, é porque eu gosto de terra, eu gosto de sítio, eu gosto de fazenda, eu gosto dessas coisas mesmo. Então eu gosto desse trabalhar que tem assim na cadeira, enfim. E isso aqui é do estilo burro. Mas eu queria colocar as coisas de crochê, porque a minha mãe faz crochê e o crochê é muito importante para mim. Essa sensação da textura do crochê eu gosto. E eu queria ver essa textura na minha casa. Mas eu não gosto de colocar ele muito em cima das superfícies, agora que eu tô me policiando para deixar as toalhinhas em cima da mesa, e nem gosto de colocar no chão. Mas eu fui colocando nas paredes, porque eu gosto de ter coisas penduradas na parede. Então essa foi uma forma de eu colocar as toalhinhas de crochê que ficariam, sabe, em cima das coisas, eu coloquei na parede. E é algo que eu olho assim, é a minha identidade. Eu cresci vendo a minha mãe fazendo crochê e eu queria ter, de alguma forma, isso perto de mim e consegui, né? É assim que você vai imprimindo a sua identidade na sua casa. Tenha firmes prioridades e escolha o que pode ser esperado. Então, gente, não dá para ter tudo. Tem prioridades e a gente tem que ter essas prioridades bem firmes para não ser o doido de fazer as coisas tudo atropelado e dar tudo errado.
Claro que o meu sonho era vir morar aqui e ter um guarda-roupa prontinho, pia instalada, marcenaria toda pronta e não sei o que lá, tudo. Não dá, infelizmente não dá. E isso no começo eu pensava assim, nossa, que ruim. E agora eu penso, nossa, que bom, porque não fiz ainda o balcão aqui da minha cozinha. E toda semana, se eu for desenhar o que eu quero no balcão, eu ainda não sei. Então por que eu teria que ter pressa? Estamos na 6ª dica e eu quero pedir para você não esquecer de deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta se alguma dessas dicas são úteis e você vai utilizar aí também no celular. Escolha o que faz você se sentir bem. Então, existe uma questão, gente. Tem coisas que são bonitas, mas não são confortáveis. E tem coisas que são confortáveis e não são bonitas. E você vai ter que conseguir fazer essa escolha. Sempre. Eu sonhava assim, todo mundo agora tá nessa onda das bancadas claras. É claro que eu queria uma bancada clara. Um branco pitaia, um branco paraná, uma coisa bem clarinha assim, olhar. E fácil de combinar com marcenarias coloridas e tal. Mas eu já tinha a convivência com o granito verde Ubatuba. E eu sabia que pro meu estilo de vida, que eu tô sempre ali trabalhando, fazendo as coisas, cozinhando, preparo de coisas, eu uso muito bancada. Então, eu vou ficar cuidando se mancha, se não sei o que, se vai estragar, se vai lascar. Nada, eu uso à vontade. E era o que eu queria. E o valor também foi muito bom. E consegui pagar sem ficar endividado, né? Então, assim, que é a prioridade. Então eu escolhi o verde Ubatuba. Vai ser mais difícil de escolher, é outro ponto, né, em relação à marcenaria, porque eu vou ter que ver bem que cor é que eu vou usar. Mas tenho tempo para essa escolha, porém a bancada já está em uso há 3 anos e eu trabalho nela todo dia, é muito boa. Então assim, visualmente não é o que eu queria, essa cor tão escura, mas o conforto, e eu me sinto bem porque eu posso fazer as coisas ali tranquila, não tô nem aí se mancha, se não mancha, vou utilizando tranquilamente, e isso é que importa para a correria do dia a dia, né, gente? Você tem que escolher o que é mais prático, escolher o que é, mas tem coisas que é lindo, tem coisa linda, mas que dá um trabalhão, mas você vai ter que escolher. Se é tão importante para você ter esse objeto na sua casa, ter essas coisas dessa forma, amém. Eu amo essa cadeirinha aqui, gente. Eu acho ela linda, linda esse desenho. Mas cria uma poeira aqui atrás que, meu Deus. Mas eu gosto dessa cadeira. Então eu faço o trabalho de limpar essa cadeira de vez em quando. Porque ela é assim, mas eu acho ela linda. Então, são as escolhas que a gente faz no dia a dia. Entre o belo e o confortável, escolha aquilo que faça você se sentir bem na sua casa. 7º, a escolha de pisos e revestimentos que ajudem a transmitir a sensação desejada. Tem gente que gosta de coisas assim bem urbanas, industrial e essas coisas assim, então vai precisar de um piso que reflita essa sensação. E tem pessoas que gostam dessa sensação de casa, de chão, sabe, de sítio, de fazenda, de casa mesmo, de não estar num prédio. Então a escolha de um porcelanato amadeirado foi uma das primeiras coisas que eu fiz, porque eu disse, eu quero olhar para o chão e pensar que eu estou em cima de uma casa, não de um apartamento. E aí eu fui escolher um que tivesse um valor também em conta, porque quando começaram essas réguas imitando madeira, o valor era muito alto, era muito caro. E eu consegui encontrar um porcelanato bacana, lindo, que eu amo. Todos os dias eu olho, que lindo, como eu gosto. Gosto mesmo. E ele traz essa sensação que eu queria de estar em casa. Utensílios à mostra, principalmente os mais utilizados. Bem, eu não fiz ainda a marcenaria aqui de casa, então não tem muita saída de não estar à mostra os utensílios. Mas no meu campo de visão, que é o que fica acima da bancada, eu escolhi coisas que mesmo quando tiver a marcenaria pronta, esses objetos estarão em cima da bancada, porque eu quero que eles fiquem ali. Porque eu poderia... Tem dia que me dá a louca, eu tiro tudo de cima da bancada, porque eu quero ver a bancada sem nada. Mas depois eu disse, não, isso não é minha casa. Então eu vou escolhendo esse vasinho de planta perto do fogão, porque quando eu vou cozinhar, puxo ali uma folhinha de manjericão para dar aquele toque no que eu estou cozinhando.
E por aí vai, daí a gente vai fazendo escolhas, mas algumas coisas devem ficar à mostra, porque é o que você usa toda hora. Aí fica guardando, botando, né? Esse negócio de guardar e botar de novo em cima, acabei quebrando alguns objetos nessa aventura. Os utensílios devem ficar à mostra, assim, tenta não usar cores muito... Hoje a minha bancada tá lá com a garrafa térmica rosa. Evite isso, tá? Depois eu vou lá ali guardar, porque não, ela não fica ali. Mas enfim, tenta colocar uma cor neutra nesses objetos, mas deixa esses objetos à mostra, porque eles fazem parte da sua cozinha. Plantas que mostram a sua personalidade. Como assim a planta mostra a sua personalidade? Eu sou uma pessoa que não tem muito jeito com as plantas. Não vou ter uma planta de plástico aqui, assim, como decoração. Quer dizer, tem uma. Eu já tentei ter essa samambaia morre. Enfim, mas planta de plástico, tá, a sua personalidade é falsa, né, gente? Não. Mas aí agora eu tô caprichando, olha que linda essa jiboia. Tem as plantinhas que eu deixo ali perto do fogão, que é pra temperinho. Minha hortinha, que eu tô colocando coisas que eu consigo fazer a manutenção e a sobrevivência daquelas plantas. Tô tentando colocar flores, né, aqui na janela, sempre um vasinho de flor com uma florzinha coloridinha para dar um toque de cor em casa. A planta, ela traz essa coisa, sabe, da vida. É bom você ter a planta em casa, ter um termômetro, né? Ah, sua vida tá muito corrida, você tá muito... Se você não consegue cuidar das plantas da sua casa e elas estão morrendo, então alguma coisa também não tá bem com você. Então tem que cuidar. Até a suculenta estava morrendo aqui na minha casa. Então, é um alerta, né, gente? Então as suculentas, elas estavam morrendo, gente. Então, assim, tem que ter um alerta, né? E agora não, agora elas estão lindas, maravilhosas e em abundância. Eu comprei novos vasos para colocar elas assim, porque tem demais. E aí vai vindo, eu já tô quase naquele nível daquelas senhorinhas que dão suculento de presente para as pessoas. Então, tô quase lá, né? Isso aí é quando a gente consegue colocar planta que tem a ver com a gente, né? Claro que uma planta mais sensível, que quer mais cuidado, eu não vou conseguir. Mas as que eu consigo ter, eu tenho. E por último, vou pedir mais uma vez, gente. Não esquece o like no vídeo, esse vídeo tá bem elaborado, bem cuidadinho. Fiz com todo carinho pra vocês. E a última dica são as cortinas e tapetes. Assim que eu fui morar sozinha, a primeira coisa que eu fiz, comprar cortina. E no inverno, sem tapete também não dá, gente. Tem que ter tapete em casa. Agora aqui tem uma obra grande aqui ao lado. Tô com os tapetes guardados, então tô usando poucos tapetes, mas todo lugarzinho onde eu vou pisar tem um tapetinho por perto, porque é muito aconchegante. Por mais que seja um piso amadeirado, quando você coloca o pé no chão, assim, tem que ter assim, um tapetinho que bater o pé quando entra, um tapetinho pra isso, eu gosto. E isso dá a sensação de que você tá na sua casa, de que você tem aquele aconchego, aquele cuidado com o que foi escolhido, para onde você vai passar. E as cortinas, além da privacidade, a cortina também, né, é uma escolha de cores, de tons. Eu gostei, agora eu tô usando essa aqui, ó. Não sei se tá aparecendo inteiro. Essa cortina, ela fica translúcida, ó. Então não dá pra ver dentro de casa exatamente, né? Mas eu consigo ver a luz que tem ainda por fora. Quando a gente acorda de manhã cedo, isso é muito bom, porque daí você não acorda daqueles, assim, nem com aquela luz do sol na sua cara, mas também você não acorda aquele breu, você acorda aquela coisinha gostosa, né? Mas a luz agradável do sol avisando que chegou o novo dia. Então, você gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir. Se inscreve no canal. Se você gostou mesmo, comenta para incentivar e para vir mais vídeos assim com esse estudo. E de repente, né, você comentando muito, eu coloco aí uma parte 2 das coisas que podem ajudar você a ter uma casa com cara de casa que eu fiz aqui em casa e posso recomendar para você. Um grande beijo a todos. Obrigada por você assistir esse vídeo até aqui. Se inscreve. Um beijão. See you!